Imagine um país. Ele tem menos de 1000 cidadãos. No entanto, sua influência toca a vida de mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Este é o Vaticano, o menor estado soberano do planeta. É um território completamente cercado pela cidade de Roma, um pequeno enclave de imensa importância global. Mas seu tamanho diminuto esconde uma presença colossal. O Vaticano é um lugar definido por seus contrastes. É um centro de profunda fé espiritual e um polo de imenso poder político. Ele se destaca como um farol de conquistas artísticas, enquanto é envolto em camadas de segredos bem guardados. Por séculos, ele cativou a imaginação de fiéis, historiadores, artistas e céticos. O que realmente acontece por trás dos altos muros do Vaticano? Essa pergunta ecoou pela história, alimentando especulações e fascínio intermináveis. A imagem dos guardas suíços em seus uniformes coloridos, imóveis, sugere um mundo governado por tradições antigas e protocolos rigorosos. A visão da fumaça branca subindo da chaminé da Capela Sistina sinaliza uma decisão importante tomada em absoluto sigilo. Um novo líder escolhido para a Igreja Católica. Estes são mais do que apenas símbolos poderosos. São vislumbres de um reino que opera em um plano diferente. Um mundo onde o espiritual e o temporal estão inextricavelmente ligados. O Vaticano não é apenas um lugar no mapa, é uma ideia. O fascínio global pelo Vaticano deriva de sua posição única. É uma sede espiritual para uma religião global, um repositório de arte inestimável e uma entidade política com laços diplomáticos em todo o mundo. Cada canto de seus 44 hectares conta uma história. Detalhes arquitetônicos dourados brilham. Obras-primas de artistas como Michelangelo inspiram admiração e manuscritos antigos guardam o conhecimento coletado ao longo de séculos. Esses elementos se combinam para criar uma aura de misticismo que é quase palpável. O poder do Vaticano não é medido em exércitos ou produção econômica, mas em sua capacidade de moldar crenças, influenciar a cultura e comandar a atenção do cenário mundial. Esta jornada vai levantar o véu sobre este estado enigmático. Vamos explorar sua história secreta e ir aos bastidores do conclave papal, um dos processos eleitorais mais sigilosos que existem. Vamos descobrir curiosidades que poucas pessoas conhecem e examinar o profundo impacto político e espiritual do menor país do mundo. Da grandiosidade de suas cerimônias públicas aos corredores silenciosos onde as decisões são tomadas, o Vaticano é um universo próprio. Prepare-se para descobrir um lugar onde fé, poder e história convergem da maneira mais dramática, mudando a forma como você vê o mundo. O Vaticano é mais do que o centro da Igreja Católica. É um museu vivo, onde fé, arte e história se entrelaçam há séculos. Da grandiosidade da Basílica de São Pedro à beleza da Pietà de Michelangelo, cada obra inspira reverência. O Vaticano permanece um símbolo de continuidade e influência no mundo moderno. A sorte do cristianismo mudou drasticamente no século IV. O imperador Constantino, o Grande, após sua conversão, emitiu o Edito de Milão em 313 d.C. Este decreto concedeu tolerância religiosa em todo o Império Romano, encerrando séculos de perseguição contra os cristãos. Pela primeira vez, os crentes puderam adorar abertamente e sem medo. Constantino, o primeiro imperador cristão, procurou honrar os apóstolos e mártires que haviam lançado as bases para sua nova fé. Ele voltou sua atenção para o túmulo modesto na colina do Vaticano, o local de descanso de São Pedro. Ele imaginou algo muito mais grandioso do que um simples marcador de sepultura. Ele decidiu construir uma magnífica basílica. A construção da primeira Basílica de São Pedro foi um desafio de engenharia monumental. Para criar uma fundação nivelada para a igreja maciça,
Os engenheiros de Constantino tiveram que escavar uma vasta quantidade de terra da colina do Vaticano. Eles também tiveram que preencher uma grande parte da antiga necrópole que cercava o túmulo de Pedro. Crucialmente, todo o projeto foi centrado em um ponto específico: o simples túmulo do apóstolo. O altar-mor da nova basílica foi colocado diretamente sobre o túmulo, criando um elo permanente e poderoso entre a estrutura física e sua fundação espiritual. A construção começou por volta de 324 d.C. e levou décadas para ser concluída. A Basílica Acabada, agora conhecida como Antiga Basílica de São Pedro, foi uma maravilha de seu tempo. Era uma enorme igreja de 5 naves, capaz de abrigar milhares de fiéis. Seu interior era adornado com belos mosaicos e ricas decorações doadas pelo próprio imperador. Por mais de 1000 anos, esta basílica foi o coração da cristandade ocidental. Foi o local de coroações papais, o local de sepultamento de papas e o destino de inúmeros peregrinos que viajaram pela Europa para orar no túmulo de São Pedro. Simbolizava o triunfo do cristianismo sobre seu passado pagão e o estabelecimento de Roma como o centro da fé católica. Mesmo com o desmoronamento e a queda do Império Romano Ocidental, a Basílica e o Papado cresceram em importância. O bispo de Roma, como sucessor de São Pedro, ganhou não apenas autoridade espiritual, mas também influência temporal. Durante o caos do início da Idade Média, os papas frequentemente intervinham para fornecer governança e proteção para a cidade de Roma. A terra ao redor da Basílica, santificada pelo martírio de Pedro, evoluiu lentamente. Tornou-se o núcleo administrativo e espiritual de um poder papal crescente, que moldaria o curso da história europeia pelo próximo milênio, lançando as bases para um futuro Estado soberano. Após a queda de Roma, a Itália tornou-se um mosaico de reinos. Nesse cenário, o papado expandiu sua influência, tornando-se governante de Roma e arredores. Com a doação de Pepino, nasceram os estados papais, governados diretamente pelo Papa por mais de 1000 anos. O Vaticano floresceu como centro de arte e poder. Mas em 1870, Roma foi tomada e o poder temporal do Papa chegou ao fim, dando origem ao Vaticano moderno. Após décadas de conflito entre Igreja e Estado, Mussolini e o Papa Pio XI iniciaram negociações secretas. Em 1929, o Tratado de Latrão foi assinado, reconhecendo a soberania do Vaticano e resolvendo a questão romana. O Vaticano tornou-se o menor Estado do mundo, mas totalmente independente. O Papa não era mais prisioneiro. A Igreja conquistou sua liberdade. A assinatura do Tratado de Latrão transformou o Vaticano no menor Estado-nação independente do mundo. O Papa tornou-se chefe de Estado, com governo, leis e soberania próprios. O Vaticano criou símbolos nacionais: bandeira, moeda, passaporte e selos. O tratado garantiu neutralidade e inviolabilidade, tornando-o uma zona de paz. O Papa passou a dialogar com líderes mundiais como soberano, exercendo influência global. O Tratado de Latrão criou um Estado único, garantindo a liberdade do Papa para liderar a Igreja global. A Basílica de São Pedro é a mais grandiosa declaração da fé católica, construída em pedra, mármore e ouro. Sua escala monumental eleva a alma e acolhe fiéis do mundo inteiro. Projetada por gênios como Bramante, Rafael e Michelangelo, ela é o coração do Vaticano e o epicentro do catolicismo. No centro, o baldaquino de Bernini marca o local mais sagrado, unindo arquitetura, escultura e fé em um só monumento.
Michelangelo Buonarroti deixou sua marca eterna na Basílica de São Pedro. Sua Pietà, esculpida aos 24 anos, emociona com sua beleza e tristeza. Mais tarde, Michelangelo projetou a magnífica cúpula, símbolo do Vaticano, que domina o horizonte de Roma. Sua genialidade transformou mármore em emoção e arquitetura em fé, tornando-se um dos maiores legados do Renascimento. A arte e a arquitetura do Vaticano são mais do que decoração. Elas são uma linguagem visual de fé. A Basílica de São Pedro, em formato de cruz latina, guia os visitantes em uma peregrinação simbólica do mundo ao sagrado. Obras-primas como o teto da Capela Sistina e o Juízo Final, de Michelangelo, e os afrescos de Rafael, ensinam e inspiram através de imagens poderosas. A galeria dos mapas e incontáveis detalhes por todo o Vaticano contam histórias de fé, poder e história. Cada obra de arte, dos grandes afrescos aos pequenos cálices, tece uma narrativa coerente de crença e tradição. A arte do Vaticano é uma história de séculos, contada em pedra, tinta e luz. Quando um papa morre ou renuncia, a igreja entra em sede vacante. O trono de São Pedro fica vazio. O colégio de cardeais, liderado pelo Camerlengo, supervisiona rituais antigos e se prepara para a eleição de um novo papa. Cardeais com menos de 80 anos são convocados de todo o mundo, reunindo-se em Roma para oração e discussão. Após dias de reflexão, o conclave começa. Os cardeais são trancados dentro da Capela Sistina, isolados do mundo. O sigilo é absoluto, sem comunicação, sem influência externa. O único foco dos cardeais, discernir, em oração e unidade, quem será o próximo vigário de Cristo. O mundo espera enquanto a igreja se prepara para seu novo líder. Na Capela Sistina, os cardeais depositam votos secretos, cada um escrevendo o nome do seu candidato escolhido. O processo é solene. Os votos são depositados, contados e apurados em silêncio. É necessária uma maioria de 2/3 para eleger um novo papa. Se não for alcançada, o processo se repete. Após cada votação, as cédulas são queimadas. Fumaça preta sinaliza que não houve decisão. Fumaça branca significa que um papa foi escolhido. O mundo observa a chaminé, esperando pelo sinal. Este ritual antigo, inalterado por séculos, é uma mistura de oração, tradição e suspense. O futuro da igreja depende da cor da fumaça. Quando a fumaça branca sobe, o mundo explode em alegria. A igreja tem um novo papa. Lá dentro, o cardeal eleito é questionado se aceita e que nome irá tomar. Os sinos de Roma tocam e a notícia se espalha instantaneamente pelo globo. O novo papa veste sua batina branca na Sala das Lágrimas. Então sobe na sacada da Basílica de São Pedro. O cardeal diácono sênior anuncia: Habemus papam, temos um papa. O novo pontífice dá sua primeira bênção, Urbi et Orbi, para a cidade e para o mundo. Um novo capítulo na história católica começa diante de um mundo que assiste. O Papa é mais do que uma figura religiosa. Ele é um líder global e símbolo de unidade para mais de 1 bilhão de católicos. Como sucessor de São Pedro, ele guia a Igreja na fé, doutrina e moralidade. Suas palavras e ações moldam conversas globais sobre paz, justiça e dignidade humana. O alcance diplomático da Santa Sé permite ao Papa mediar conflitos e defender causas humanitárias em todo o mundo. Para milhões, ele é um pai espiritual e um farol de esperança. Audiências semanais e viagens globais o conectam pessoalmente com os fiéis. O Papa carrega o legado de Pedro,
liderando a Igreja através dos desafios do mundo moderno. A Guarda Suíça Pontifícia protege o Papa e o Vaticano há mais de 500 anos. Com seus uniformes renascentistas coloridos, são símbolo icônico, mas também uma força de elite altamente treinada. Sua lealdade foi eternizada em 1527, quando 147 guardas morreram defendendo o Papa. Hoje, apenas poucos suíços, católicos e treinados, têm a honra de servir nesta tradição única. Nas profundezas do Vaticano, repousa um dos arquivos mais famosos e mitológicos do mundo, os chamados Arquivos Secretos. O nome alimentou séculos de especulação, mas secretum significa apenas privado. Eram os papéis pessoais do Papa. Não são cofres sinistros, mas um vasto repositório de história, diplomacia e fé. Desde 1881, estudiosos qualificados podem acessar esse tesouro, embora o processo seja rigoroso. Lá dentro, cada documento pode revelar segredos surpreendentes da história mundial. Os arquivos do Vaticano guardam tesouros históricos, como a Carta de Maria, Rainha da Escócia, e registros dos Templários. Também abrigam documentos controversos, como os do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2020, o Papa Francisco abriu esses arquivos, permitindo que estudiosos busquem respostas e compreendam melhor a história mundial e os desafios da Igreja. No século XXI, o Vaticano se reinventou. Seus muros não isolam mais, mas conectam. Hoje, eventos como a eleição papal ou uma missa de Natal são transmitidos globalmente, acompanhados por multidões e jornalistas do mundo todo. O Papa usa redes sociais para espalhar mensagens de esperança e justiça, alcançando milhões além da Praça de São Pedro. O Vaticano é agora uma presença global na palma da sua mão, um símbolo de tradição, adaptado à era digital. Mesmo em nosso mundo acelerado, o Vaticano mantém seu poder magnético. Antes de ser um destino turístico, era um local de peregrinação. Por séculos, fiéis viajaram a Roma buscando conexão com sua fé. Essa tradição está viva hoje, reunindo milhões de pessoas de todo o mundo. Na Praça de São Pedro, multidões vibrantes buscam bênçãos e inspiração. Arte, história e fé convergem, tornando o Vaticano um destino para a alma. Aqui, o poder da peregrinação permanece vivo e pulsante. O Vaticano é mais do que um país ou a sede de uma religião. É uma ideia, um símbolo de continuidade, fé e beleza em um mundo em constante mudança. Suas obras-primas e tradições inspiram gerações, lembrando-nos que a busca pelo divino e pela arte transcende o tempo. O Vaticano permanece como um marco da alma humana, sempre nos convidando a acreditar em algo maior.